Se você acha que para utilizar o Notion na área de produto precisa de muito conhecimento ou dá muito trabalho, você está enganado. Vem comigo que eu vou te mostrar hoje na prática como eu e meu time faz para organizar o roadmap e o backlog de desenvolvimento utilizando essa ferramenta queridinha para quem busca mais produtividade. Muito prazer, se você não me conhece, eu sou Edu, eu sou Head de Produto de uma startup de investimentos aqui em São Paulo chamada Rooftop e sou desenvolvedor há mais ou menos 16 anos. E aqui eu compartilho dicas práticas de como você faz para melhorar a sua produtividade no dia a dia utilizando esse tipo de ferramenta. Então fica aqui comigo até o final do vídeo que tem dicas super massas para vocês poderem utilizar. Vamos lá? Fala galera, tudo bem? Então bora lá fazer um aprofundamento no modelo do Produtize, nesse modelo para gestão de produtos e descoberta também de UX. Então você pode trabalhar com esse modelo tanto com o seu time de produto, mas também estender ele para a área de tecnologia, estender ele para a área de design, trabalhando com seus UX. Esse modelo aqui me permite fazer toda a gestão do meu produto, projetos e tarefas do cotidiano de uma forma bem eficiente e organizada. A empresa também, como um todo, tem acesso a esse mesmo projeto do Notion, onde eles conseguem ter acesso às informações que a gente acaba criando conforme os discoveries vão andando e o andamento dos projetos vão acontecendo. Então vamos começar aqui primeiro com uma visão geral de como é que eu faço a organização do Notion. Essa daqui é a página principal do Produtize. Esse aqui é o modelo, eu vou mostrar para vocês como é que fica na prática aqui utilizando no meu cotidiano. Esse daqui não é o oficial da empresa, no oficial vai esconder algumas informações, mas é muito próximo do que está rolando hoje em dia. Então, nessa primeira etapa, eu tenho aqui uma versão acessível para mobile, vocês vão entender o porquê que eu coloquei essa versão mobile, e logo aqui embaixo uma versão desktop, que já dá acesso direto ao meu dashboard. Inicialmente eu tenho aqui o dashboard, o backlog, roadmap, a sprint corrente e a parte de documentação, onde vai todos os documentos e informações relevantes para a empresa como um todo e para o time. Então eu vou começar mostrando aqui para vocês o dashboard. Ele tem esse modelo, basicamente uma barra de navegação e aqui o conteúdo que eu quero visualizar e estou trabalhando. Por que eu fiz dessa forma? Tem duas formas de você conseguir organizar essas informações dentro do Notion. Aqui pela navegação, né? Então você abre a navegação para poder ter acesso a todas as opções, ou você pode criar um layout único, que foi nesse caso aqui que eu fiz, para poder ter o acesso um pouquinho mais fluido do que navegando aqui pela barra lateral. Vou explicar para vocês o que é esse menu. Esse menu aqui tem os principais acessos que eu preciso ter no meu cotidiano. O dashboard, ele tem uma visão de timeline, e aqui eu posso dividir por times em visões diferentes. E essa timeline ela se baseia em cima das minhas oportunidades, em cima dos meus épicos. Logo aqui na sequência eu tenho os OKRs. Os OKRs são os objetivos e resultados chaves, pelo qual toda a companhia ela se organiza e eu consigo acompanhar todo o progresso que acontece durante o trimestre nos OKRs que estão sendo executados pelo time. Então, começando aqui pelos Business Goals, que são os nossos objetivos. Dentro de objetivo você vai ter toda uma configuração bem simples, então quanto menos melhor informações, para você poder ter também uma alta produtividade do seu time. Então aqui eu informo qual que é o ciclo que eu estou atualmente, o status desse objetivo, se ele está planejado, ativo, se está em reflexão, se ele foi completo, foi cancelado ou a gente paralisou ele temporariamente. O período que ele vai ser executado, progresso, aqui é uma fórmula para mostrar o progresso desse objetivo conforme os resultados dos KRs e aqui quantos dias faltam para poder finalizar esse objetivo. Logo na sequência você tem um modelo diferente aqui dentro do Notion que é a visualização por sessão, né? Então você pode mostrar aqueles relacionamentos entre as tabelas de uma forma diferenciada. Eu optei por mostrar aqui como uma seção de página e não como uma propriedade. Como propriedade ficaria assim, então eu coloco ele aqui embaixo como seção para que eu tenha uma visualização um pouco mais orgânica também dessas metas que eu tenho associadas com os objetivos. Aqui eu tenho todos os meus objetivos, a área no qual ele pertence
e uma descrição rápida também com uma lista de KRs que eu posso acessar e já tenho um fácil acesso também aos meus épicos e aos deadlines de cada um. Dentro das metas, eu vou abrir aqui uma para vocês. Esse daqui é um exemplo de reduzir o tempo de onboard do em casa de 14 para 5 dias e onde eu coloco algumas informações chaves também, como o target que eu quero chegar e o valor corrente. Nesse caso aqui ele está invertido, então eu posso alterar aqui de 14 para 5. Ops, no caso aqui é um objetivo contrário, né? Então preciso reduzir esse tempo aqui, hoje está chegando a 280% do meu objetivo, então quero chegar ele a 100%. Aqui dentro das metas eu tenho o objetivo relacionado e os épicos, são as oportunidades que eu vou trabalhar. Para cada um desses templates também existe um modelo de definição do KR e também dos épicos, né? Eu vou acessar agora aqui o épico. O épico, basicamente, ele contém algumas informações chaves, como o time frame, caso você queira colocar naquela visão de roadmap, como now, next, later, o stage, o estágio que ele está no momento, se backlog, alinhamento de produto, em pesquisa, se a gente está pensando na solução e assim por diante, e todas as informações relativas a ele. Também utilizo aqui a matriz de esforço-impacto, né? Isso me ajuda no momento aqui de priorização, pensar em qual que é o objetivo que tem mais potencial para me trazer resultados. Então aqui eu tenho um esforço bem simples, como low, medium e high, o impacto, low, medium, high, e também uma outra informação interessante aqui, que é se essa oportunidade, se épico, ele é importante se ele também é urgente. Dependendo do que eu configuro, eu tenho aqui algumas diretrizes, uma ação que ele me recomenda. Caso ele seja importante e urgente, então faça agora. Se ele for somente urgente, eu posso delegar. Agora, se ele for importante, eu posso agendar. E aqui ele me dá a sensibilidade de priorização, que também fica de fácil acesso no momento de fazer o reporte do roadmap. Logo aqui embaixo eu tenho também uma estrutura de oportunidade que eu posso trabalhar. Eu vou apagar aqui esse modelo para mostrar para vocês que é possível configurar aqui diversos tipos de exploração de produto. Então eu tenho um épico simples, eu tenho um PRD, herança da Amazon, eu tenho uma estrutura de Product Discover, Debug, User Research e assim por diante, até chegando aqui no Customer Journey Map, que está tudo inserido dentro do Notion também, as informações ficam em um único lugar. Apesar da gente utilizar Miro e outras ferramentas para desenhar o workflow, eu gosto de colocar também a estrutura e a documentação do Customer Journey Map aqui dentro. Eu vou pegar aqui um exemplo do experimentando uma ideia, Experimentation Idea, para a gente dar uma olhadinha de como é que fica a estrutura. Então aqui ele vai me dar já alguns highlights do que eu posso escrever. Então o sumário do experimento, eu acredito que eu descrevo aqui minha hipótese ou sentença. Para verificar isso eu escrevo o teste que eu pretendo fazer e para medir isso, o impacto disso, eu vou fazer a gestão dessa métrica. E logo embaixo várias outras informações que, dependendo da sua estrutura, você preenche ou não preenche. Então, hipótese, o problema de negócio, os dados que vão suportar esse experimento, o resultado esperado, a implementação e o experimento de design. Aqui eu também utilizo essa matriz de CE Score para poder definir qual que vai ser o experimento que a gente vai fazer e diversas outras diretrizes que ajudam o meu time a conduzir esse experimento da melhor forma. Também, junto com o épico, você pode colocar a sua User Stories. Então, você tem aqui reduzir o tempo de consulta, mover a solicitação do DD para o Google Workspace. Vou dar um exemplo aqui desse primeiro, para vocês verem como é que fica a estrutura aqui dentro do User Store. O User Store está ligado totalmente com o seu épico, que automaticamente está ligado com o seu KR e, consequentemente, associado com o seu objetivo de negócio. Dentro do User Store, basicamente eu tenho qual que é o tipo dele, pode ser um User Store, um bug ou então Shore, o status, qual momento então de desenvolvimento ele está nesse momento. Esse status normalmente eu utilizo para fazer o acompanhamento junto com o time de desenvolvimento. E para fazer a priorização,
dentro dos stores eu uso o método do Moscou. Então, must have, should have, could have ou want to have, e coloco aqui quem está responsável por essa atividade. Da mesma forma, eu também utilizo aqui a pontuação, a estimativa de design e a estimativa de desenvolvimento, utilizando o Fibonacci, que depois me dá aqui uma estimativa total de quanto é que eu vou precisar fazer, quanto esforço eu vou ter para poder executar essa atividade e posteriormente priorizar ela junto com o meu time. Então assim, é um overview geral. Caso eu tenha passado muito rápido, deixe os comentários aqui, caso vocês queiram ver mais detalhes de como é que funciona cada uma desses modelos, dessas etapas, deixa aqui no comentário que daí eu repasso para vocês. Então essa daqui é a estrutura básica de funcionamento do Produtize, onde eu tenho um objetivo, eu tenho um KR e eu tenho um épico. E dentro desse épico eu tenho User Stories. Beleza? Então vamos seguir aqui. Basicamente essas são as principais configurações que eu tenho em estrutura dentro do Produtize, e daí eu faço a herança, eu consigo criar as visualizações que eu preciso fazer a gestão. Começando aqui pelo roadmap. Então o roadmap, como vocês lembram, aqui eu tenho o time frame de now, next, later, onde eu utilizo para gerar essa visão. Eu posso criar ela por algum agrupamento, né? Então esse agrupamento hoje eu estou fazendo através da área. Então para o comercial, dentro do meu roadmap, eu tenho esses dois épicos, essas duas oportunidades que eu pretendo trabalhar. Do diligência jurídico, a mesma forma, experiência do cliente, operações, precificação e aí por diante. Eu vou mostrar para vocês como é que é de fato na prática, onde hoje eu separo por jornada. Então essa jornada está dividida em topo, meio e fundo de funil. E essas oportunidades estão escritas de uma maneira diferente, tá? Então isso daqui é só para exemplificar, não me julguem se tiver de uma forma um pouco tarefa, né? Muitas tarefas, ao invés de ter de fato escrito um épico com esse entendimento. Então esse aqui é o roadmap, onde eu utilizo com o time para poder fazer o reporte e o acompanhamento também junto com a diretoria. Logo na sequência eu tenho os épicos. Dos épicos eu tenho uma visualização um pouco diferente de tabela para que eu tenha fácil acesso e possa fazer as alterações que eu preciso. Então eu tenho aqui a área, o time frame, onde eu posso colocar ele para depois, agora, e também a parte de metas e user stories que eu consigo visualizar numa única visão. Beleza? Meu backlog, a visão dele já é um pouco diferente, é onde normalmente a gente trabalha no cotidiano, fazendo especificação, trabalhando com o time de desenvolvimento e acompanhamento. Então a visão de Kanban, aqueles que estão prontos por épicos, né? Então as histórias que estão prontas para épico, to do, plan, ready to dev, então já posso levá-la para o time de desenvolvimento, e aqui todos os tickets para que eu também tenha uma visão única e possa ordená-las da melhor forma possível. Parte de priorização é um pouco diferente, porque daí aqui eu tenho os épicos e a recomendação, né? Então, qual que é a urgência desse épico frente a todos os outros? Então, vocês veem aqui que esse aqui é super urgente, ele provavelmente está como low e high, então tem um baixo esforço e um impacto grande. Esse aqui já tem 4 foguinhos, entraria como um P2, vamos dizer assim, na priorização, onde eu tenho um esforço mínimo, médio e um impacto grande, e ele é importante para mim. Logo aqui embaixo também, na parte de priorização, eu tenho todos os tickets com a priorização das user stores no modelo Moscou, né? Então, must have, should have, could have, onde me ajuda ali a fazer essa movimentação e a priorização junto com o meu time nas nossas cerimônias. Parte de discovery do produto, também eu tenho uma visualização dedicada para esse momento do ciclo de vida do produto, onde eu coloco ele no backlog, tenho alinhamento, pesquisa, venho com a solução, estimativa, desenvolvimento e aí por diante. Parte de user research, também eu posso criar aqui uma estrutura, descoberta de produto X. Aqui eu posso definir uma task, que seria o onboard flow, a edição do profile, do perfil, ou então, por exemplo, o modo offline. Então é um discover que eu posso definir uma task e também pode ser criada outras. Eu defino uma data,
um status para ela, se ela está agendada, se ela está concluída. Coloco também aqui quem é o pesquisador, no caso pode ser eu, e o tempo de conclusão que eu vou levar para poder fazer ela. Abrindo, eu posso colocar todos os detalhes dessa pesquisa. No caso aqui eu tenho uma seção com o usuário, onde eu descrevo o feedback dessa pessoa, as observações aqui do entrevistador e um plano de ação. Logo na sequência a gente tem o Current Sprint, então é o que está sendo trabalhado nesse momento, né? Essa visualização ela é compartilhada junto com o time de tecnologia que vai fazer todas essas atividades que estão em andamento. Então tem o to-do, o que está planejado, o que está pronto para desenvolvimento e daí todo um acompanhamento até o momento de entrar para a produção e depois ele ficar no momento aqui de improvement. Também tem um rastreador de reuniões, um team meeting, onde a gente registra todas as nossas reuniões para que todo o time fique sabendo das decisões que estão acontecendo. E aqui eu posso criar um novo, eu vou mostrar para vocês como é que fica. Eu tenho algumas reuniões, formatos já pré-definidos, como a reunião bi-weekly, né, quinzenal, com o time de produtos. E aqui ele vai me dar uma estrutura, o que, quem, quando e o formato, e aí por diante. E aqui eu posso definir se ela é departamental, se ela é funcional. Parte de documentação, então tudo que é gerado de documentação a gente coloca aqui dentro. Se são definições de negócio, se é um PRD, um how-to, então como se utilizar. Então a gente tenta deixar as informações sempre muito acessíveis para todos e a gente não tenha problemas de, por exemplo, uma pessoa do time sair e depois não ter isso documentado, tá só na cabeça de uma única pessoa. Então a gente tenta documentar tudo que é possível. E a parte de recursos, que é mais voltada para conteúdos que a gente descobre, conteúdos que são importantes para o time poder utilizar. E aqui tem diversos, esse daqui é meu pessoal, tem mais de 300 tipos de conteúdos, informações relevantes que eu acabei colocando. Então é isso, galera. Basicamente esse é o modelo do Produtize, com todas essas estruturas. Ele é muito fácil e acessível de utilizar. Essa daqui é a visão mobile, onde eu tenho uma parte mais corrida, então eu posso recolher esse menu e fica mais interessante trabalhar com ele nesse modelo utilizando o mobile, né, o celular. Sprint corrente, informações principais, Sprint Planning, o Discover e o Roadmap. É isso que a gente precisa ter acesso de forma rápida e conseguir responder para todo mundo do time. Então bora lá agora para eu te mostrar como é que é de fato meu cotidiano utilizando ele no Rooftop, né? Então é essa empresa aqui que hoje eu sou head de produto e a gente está trabalhando em cima desse modelo que basicamente eu vou mostrar o antes e depois. Esse daqui é o antes, tem essa estrutura segmentada, né, por objetivo, backlog, documentação e ferramentas. E aqui embaixo toda uma sequência de acompanhamento, como backlog e triagem, se é urgente, os lançamentos, que são as releases, os tickets que são abertos, seriam as demandas do usuário, e uma agenda aqui com o time para poder anotar todas as reuniões que a gente faz. Só que agora a gente está mudando para esse novo modelo de gestão, utilizando o modelo do Produtize, que segue a mesma lógica, só que esse daqui está em português. Então essa é a vantagem e tem muito mais informação. Como eu comentei, você pode separar as visões aqui dependendo dos times que você está, certo? Então aqui tem uma timeline inicial, onde eu consigo visualizar o que está acontecendo, o que vai acontecer, que está programado. Então uma visão mais de cronograma para a gente poder se organizar. Aqui é um outro exemplo do time do meio de funil. E a sequência segue da mesma forma como OKRs, aqui eu já tenho um número maior, aqui são os meus KRs e as apostas que eu vou estar trabalhando nesse trimestre. Então essas apostas, imagina que isso daqui é uma árvore de oportunidade, então caso eu identifique uma nova oportunidade para desenvolver esse objetivo, eu adiciono ele aqui dentro e ele vai seguir todo aquele esquema de ser uma descoberta, uma experimentação, user research, enfim, daí depende muito dessa oportunidade que a gente vai desenvolver. E aqui segue também com o roadmap, com now, next, later,
só que agora separado por times também e por uma visão de topo e meio de funil. Então, fundo de funil eu tenho 14, topo de funil eu tenho 19, e daí segue aqui o alinhamento do que está sendo feito agora, depois, ou então agora, daqui a pouco ou depois. Backlog, mesma lógica, eu tenho que estar pronto aqui por épico, todos os tickets, sprint atual, que agora a gente não tem nenhuma rodando, mas aqui tem alguns exemplos também, agendas de reuniões e aí por diante. Então é isso, galera, é esse modelo que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, talvez tenha gerado muitas dúvidas. Se você gostou desse modelo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você também acessar e poder entender um pouquinho melhor como é que funciona essa estrutura. Vem funcionando muito bem para mim nos últimos 2 anos, trabalhando com Notion, trabalhando com um time multifuncional e um time de alta performance com uma empresa também de alto nível. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, qualquer dúvida deixa aqui no comentário, que daí eu me aprofundo um pouco mais nessa estrutura aqui do Produtize para vocês, tá bom? Então é isso, obrigado, até mais!